Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui no canal um vídeo sobre fundos imobiliários, um pouco da história, um pouco das diferenças entre investir em fundos imobiliários e investir em imóveis físicos e os tipos de fundos que são negociados aqui na Bolsa. Bora pro vídeo? Antes de começar o conteúdo desse vídeo, pessoal, eu queria agradecer demais os comentários que eu tenho recebido lá no Instagram, no próprio YouTube, sobre os vídeos, sobre a melhora da evolução do primeiro para o segundo vídeo. E a ideia é essa, pessoal, é sempre melhorar, melhorar cada vez mais e aos poucos melhorando. Vocês viram que até vinheta agora já tem o canal. Comprei esse microfone novo aqui. Para poder melhorar a qualidade do som. Eu sei que a imagem ainda não está das melhores, mas mais para frente a ideia é melhorar a imagem também. Mas a ideia desse vídeo hoje, pessoal, é o básico, né? Trazer um pouco do, do conteúdo básico relacionado aos fundos imobiliários. Porque eu percebi lá no meu Instagram que as pessoas, elas perguntam, as perguntas quando eu abro caixinha de perguntas, que as perguntas são muito básicas em relacionadas a esse assunto, porque eu posto os dividendos que eu recebo e as pessoas têm algumas vezes que não fazem ideia do que são os fundos imobiliários, do que se trata, porque até então as pessoas sempre tiveram na ideia, na cabeça, a questão de imóvel físico, né? De comprar um apartamento, comprar uma casa para alugar, mas não tem noção que a gente tem um ativo que é muito mais simples de investir, que traz um retorno muito maior. Então, a ideia desse vídeo foi basicamente trazer esse conteúdo básico para vocês. Quem aqui tem mais de 40 anos vai lembrar desse momento que a gente viveu na nossa história, mas quem não for já ouviu falar, ou pode dar um Google aí que vocês vão descobrir do que eu estou falando. A gente viveu na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, um período de hiperinflação. A gente chegou a ter por volta de 100, 200, teve anos que a gente beirou a 3 dígitos de inflação no ano. Os preços eles alteravam basicamente todo dia, de um dia para o outro. Tanto que as pessoas elas recebiam o salário e já corriam para o mercado para poder fazer as compras. Porque existia um remarcador, né? Ele ficava lá no supermercado remarcando os preços. Então as pessoas tinham que ir no mercado antes do remarcador para poder pegar o preço sem a correção da inflação. E esse período, pessoal, foi um período muito complicado no nosso país. Aliás, para quem não entende o que é inflação, quais são as causas da inflação, eu recomendo muito que assista o vídeo que eu fiz sobre a inflação e investimentos, está aí no meu canal. Nele eu explico bastante sobre a questão dos motivos que levam à inflação, que a gente sabe que a inflação, que é o que a gente ouve no noticiário, que a inflação é o aumento dos preços, mas isso é a causa, desculpe, isso é a consequência da inflação. As causas da inflação eu estou explicando lá no vídeo. Então, como que as pessoas faziam para proteger o seu dinheiro? Porque a gente teve esse enraizado essa questão de gastar o dinheiro, por isso, até por isso, pessoal, que existem alguns estudos, algumas explicações do porquê que o brasileiro, principalmente o brasileiro e população de países onde existiram períodos de hiperinflação, as pessoas são consumistas, porque isso está enraizado na cultura a questão de se você não gastar o dinheiro, ele vai se desvalorizar. Então a ideia é comprar ativos, é sempre comprar ativos, ou no caso, ou esses ativos seriam comida, comprar coisas, né? Transformar o dinheiro em um bem, porque o dinheiro ia perder de valor. Então por isso que tem enraizado essa questão do consumo. Inclusive, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar do termo compra de mês. A compra de mês ela surgiu exatamente nesse período de hiperinflação, porque as pessoas, ao receber o salário, já iam e faziam toda a compra para o mês. Por quê? Para não precisar voltar no mercado e os preços estarem 2, 3 vezes mais caros do que as pessoas compraram.
Mas e sempre existiu um ativo que protegia da inflação as pessoas que investiam nele, os imóveis. Os imóveis sempre protegeram o capital da inflação. As pessoas, tenho certeza que se vocês perguntarem para os pais de vocês, para os avós, perguntem para eles qual é o melhor investimento. Eu tenho certeza que, quase certeza absoluta, que eles vão falar imóveis. Porque os imóveis têm essa característica, que além de gerar renda quando são imóveis direcionados para locação, por exemplo, comprar um apartamento ou uma casa para alugar, mas o próprio bem é, sempre teve essa questão da valorização ao mínimo da inflação. Só que tem um ponto, pessoal. Muitas vezes as pessoas, ao comprarem imóveis para investimento, desconhecem alguns custos que são muito significativos e passam despercebidos na hora de pôr na ponta do lápis o valor líquido que a pessoa tem nesse investimento. E esse valor líquido, ele não é simplesmente a diferença entre o valor que a pessoa pagou no imóvel e o valor que ela vendeu mais caro, por exemplo, mais na frente, ou tão somente o valor dos aluguéis que essa pessoa está recebendo desse imóvel. Vamos para uma apresentação que eu fiz aqui. Então, pessoal, um dos primeiros custos indiretos, custos que não são vistos na hora do investimento no imóvel, é a baixa liquidez. O que é liquidez, pessoal? Liquidez é a transformação do dinheiro, de um investimento, de um ativo, em dinheiro vivo. Ou seja, você tem lá um investimento, um ativo, e você precisa transformar ele em dinheiro vivo, né, em moeda corrente. Isso é o índice de liquidez. Um imóvel, pessoal, eu acho que todo mundo aqui deve ter noção que não é fácil comprar e vender um imóvel. Né? Não é, eu preciso do dinheiro, eu tenho um imóvel e eu preciso do dinheiro para poder fazer uma viagem ou poder, sei lá, preciso pagar uma cirurgia, pagar algum custo alto, elevado. Eu não vou conseguir transformar o dinheiro desse imóvel, eu não vou conseguir vender e pegar o dinheiro no mesmo momento. Eu vou ter que pôr para vender, esperar achar o comprador. E isso, pessoal, pode levar de 1 a 6 meses e até alguns casos anos. Então, o imóvel ele tem uma baixíssima liquidez. E esse custo de liquidez, ele não é mensurado. Porque as pessoas acham que eu vou investir no imóvel para lá na frente eu ganhar com a valorização, mas será que a pessoa vai conseguir vender o imóvel tão fácil assim? Então, essa é uma questão que as pessoas não levam em conta. Um outro fator que também não é levado em conta é a gestão de um imóvel. Pessoal, eu acho que vocês, quem não nunca alugou um imóvel, já deve ter ouvido falar da dificuldade que é você gerir um imóvel. Por quê? Por exemplo, eu moro aqui nesse apartamento, esse apartamento é meu. Mas se eu resolvo sair dele e pôr para alugar, eu corro o risco de ter um inquilino que vai destruir o imóvel, eu corro o risco de ter inadimplência, porque os custos do imóvel ainda são meus, porque eu tenho o IPTU para pagar, tenho o IPVA não, o IPTU, tenho taxa de condomínio, e se o locatário não pagar esses valores, vão ser cobrados de mim. Então, eu preciso gerir. Além disso, pessoal, tem toda a questão de manutenção do imóvel. Por exemplo, quebrou o vaso sanitário. O vaso sanitário ele pertence ao imóvel. A responsabilidade de arrumar esse vaso sanitário é minha, como proprietário. Então eu tenho que cuidar do imóvel. Por exemplo, a pessoa, o inquilino sai do imóvel, eu preciso deixar o imóvel em condições para poder alugar para outro. E isso pode demorar algum tempo. E esse tempo que eu estou demorando é um ativo que eu tenho que está me gerando despesa, porque continuo pagando o IPTU e continuo pagando taxa de condomínio. Então, gerir imóveis, e muitas vezes tem algumas pessoas que têm diversos imóveis. Eu morava em Copacabana, quando eu vim aqui para o Rio, num apartamento alugado por uma senhora, e esse apartamento, ele, essa senhora, ela tinha
acho que uns 15 ou 16, 15 ou 20 imóveis alugados lá em Copacabana. E era uma dificuldade conversar com ela, porque ela estava toda hora no imóvel resolvendo o problema. Ela não tinha vida, embora ela tivesse uma rentabilidade muito boa, né? Porque o Copacabana é um local de fato de fácil locação e é um local procurado, mas mesmo assim era muito difícil a questão de gestão dos imóveis. Então é um processo complicado. Mas voltando, um outro ponto que é de dificuldade que as pessoas não põem na balança é um elevado capital para você investir. Pessoal, um apartamento, eu vou falar pelo Rio de Janeiro, que é o local onde eu vivo. Você não consegue pegar apartamentos em locais, em regiões, é, regiões mais tranquilas, que não tenham tantos problemas de violência, por menos de 8, 9 mil reais o metro quadrado. Então, pessoal, um apartamento de 50, 60 metros quadrados, você vai pagar mais de 400 ou 500 mil reais para comprar. Então, para você investir nesse tipo de ativo, você vai precisar desembolsar um valor muito alto. E não é todo mundo que tem valor para isso. Algumas pessoas pensam em financiar o apartamento, mas aí se você colocar na ponta do lápis, o apartamento no final de um financiamento vai custar 2 a 3 vezes o valor do imóvel. Então, é necessário um capital alto para investir. E por último, a tributação sobre o aluguel. As pessoas muitas vezes esquecem disso, pessoal, mas a gente tem, quando as pessoas compram um imóvel e colocam para alugar, existe a tributação sobre o valor do aluguel. Existe a tabela de tributação até 1900 e alguma coisa, eu não lembro de cabeça, o valor do aluguel é isento, mas passado esse valor, é tributado. Eu entendo que muitas pessoas não colocam isso, não declaram esse tipo de situação, mas como vocês sabem, é um fato errado. As pessoas precisam declarar. Então, além de você ter o custo com o imóvel, você ainda vai ter que pagar imposto sobre a tributação desse rendimento que você está recebendo. E aí, como resolver essa questão desses custos? Que muitas vezes esses custos eles só apareciam na hora de concretizar algum negócio. Como que foi resolvido? Isso aconteceu em 1993. Em 1993 foi criada uma categoria de ativos onde as pessoas poderiam investir em ativos imobiliários de uma maneira muito simplificada. E eu acho que vocês já sabem que ativo que eu estou falando, né, pessoal? São os fundos imobiliários. O nosso querido presidente Itamar Franco, lá em 1993, ele sancionou a Lei 8.668, que foi lá em 25 de junho de 93, ele sancionou a famosa Lei dos Fundos Imobiliários. E esse ativo, pessoal, ele resolveu praticamente todas essas questões desses custos que são escondidos, né? Custos que são percebidos depois, na hora de concretizar os negócios. Por exemplo, você tem uma alta liquidez em vez de uma baixa. Por quê? Os fundos imobiliários você consegue comprar e vender ativos no mesmo dia, independentemente do capital. É claro que quanto mais alto o capital você investir, talvez você tenha algumas oscilações de demanda, da questão de oferta e demanda. Mas na maioria dos casos você vai conseguir comprar e vender ativos imobiliários por meio dos fundos imobiliários no mesmo momento, na hora que você quiser, durante o período de funcionamento da Bolsa de Valores. Você pode negociar. Então você pode, eu preciso do dinheiro, de uma quantidade elevada de dinheiro para uma cirurgia, como foi o caso que eu citei lá na parte de imóvel físico. Simplesmente você chega, abre o seu home broker e vende as suas cotas de fundo imobiliário e o dinheiro vai lá estar na sua conta muito rápido, né? Um outro ponto, no caso dos fundos imobiliários, pessoal, você tem um gestor profissional cuidando dos ativos. Você simplesmente vai investir o seu dinheiro no fundo imobiliário e esse gestor a responsabilidade dele fazer aquele papel lembra da senhora que eu falei lá de Copacabana que cuidava dos imóveis? É o gestor que vai fazer isso por você.
Ele que vai escolher os melhores imóveis, é ele que vai administrar os problemas, que vai resolver e você simplesmente vai receber os seus proventos mensalmente. Então você conta com uma gestão profissional no caso dos fundos imobiliários. Um outro ponto, capital mínimo para investimento, pessoal. Você Para você investir num imóvel físico, como eu falei, você vai precisar de 300, 400, dependendo da região, 500, 600 mil reais para começar a investir num imóvel físico. No caso de fundos imobiliários, com 10 reais você já começa. Existem fundos imobiliários hoje sendo negociados a menos de 10 reais a cota, mas a média dos fundos imobiliários é por volta de 100, 120 reais a cota. Então, com um capital baixíssimo, você já consegue ter acesso a diversos imóveis. Por exemplo, com 100, 150 reais, você pode ter acesso a uma cota de um edifício na Faria Lima, por exemplo. Então, você consegue investir nesse segmento com um capital muito baixo. E por fim, que eu acho que é a grande vantagem dos fundos imobiliários, que são os rendimentos isentos. Lembrando, pessoal, lembra que eu falei lá na tributação do aluguel dos imóveis, quando você põe o seu apartamento ou sua casa para alugar, você vai ter que recolher imposto sobre isso. No caso dos fundos imobiliários, não. O dinheiro cai limpinho na sua conta, isento de impostos. Eu percebo que existem muitas vantagens para investir, para investir em imóveis através dos fundos imobiliários. Mas aí, pessoal, de vocês aí pode estar se perguntando, mas o que, que de fato é um fundo imobiliário? Pessoal, o fundo imobiliário nada mais é do que um- uma junção de investidores que entregam o capital para um gestor. Esse gestor ele é responsável por comprar os imóveis, alugar esses imóveis, procurar as empresas, os inquilinos para alugar esses imóveis e repassar para você que investiu o aluguel. Ele vai ficar com uma taxinha de administração, que isso daí depois a gente vai discutir em vídeos futuros, mas ele vai te repassar esse aluguel. Diferente de você chegar, comprar um imóvel, passar por toda a burocracia de investir no imóvel, de ir atrás de certidões, depois arrumar o imóvel para alugar, procurar o inquilino, esse inquilino vai te pagar os aluguéis, aí você vai ter que pagar o imposto sobre esse aluguel. Então, pessoal, percebam, fundo imobiliário é um jeito muito simples de você investir em imóveis e um jeito que te traz um retorno, eu acredito que assim, dificilmente você vai conseguir o retorno que você tem com o fundo imobiliário investindo é, diretamente. Inclusive, eu vou fazer o próximo vídeo, vou fazer uma comparação entre os custos e as vantagens de você investir diretamente e investir por fundo imobiliário. Mas, de fato, quanto que você vai receber de aluguéis, né? Isso a gente conhece como proporcionalidade. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, o que é a proporcionalidade? Vamos supor a seguinte situação. Você tem o fundo XPTO e esse fundo XPTO ele tem 1 milhão de cotas. O que são essas 1 milhão de cotas? São 1 milhão de pedacinhos do fundo. O fundo ele foi dividido em 1 milhão de partes. É que nem as cotas, pessoal, são similares às ações, tá? É, então as cotas são a menor parte de um fundo imobiliário, assim como a ação é a menor parte de uma empresa. Então vamos supor que o fundo ele tenha dividido em 1 milhão de cotas. Vamos supor também que no mês de janeiro esse fundo ele vai receber 1 milhão de reais dos aluguéis. Já descontado a taxa de administração, esse é o valor que ele vai ter que repassar aos investidores, aos cotistas. Então, se a gente fizer uma continha rápida, básica, quanto que vai receber por cota? R$ 1 por cota. Se eu tenho 1 milhão de cotas e vou receber 1 milhão de reais, cada cota vai ter direito ao recebimento de R$ 1. Então, pessoal, se você tem 100 cotas desse fundo, você investiu em 100 cotas desse fundo, quanto que você vai receber? Simples, R$ 100. É basicamente isso que você vai receber. E vejam, pessoal, você vai receber esse valor limpinho na sua conta da corretora sem imposto nenhum. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, Eric, mas é tão simples assim? É tão simples assim, pessoal. Investir em fundo imobiliário é tão simples quanto eu mostrei. É claro que a gente vai, durante os vídeos, os próximos vídeos, a gente vai detalhar mais como que a gente escolhe os fundos.
mas é tão simples assim. Só que agora que você já sabe como é que funciona o fundo imobiliário, quais são as vantagens de você investir em fundos imobiliários? Que tipos de fundos imobiliários a gente tem negociado na nossa bolsa? Nós temos negociado na nossa bolsa basicamente três tipos de fundos imobiliários. Vamos estar aqui para a nossa apresentação. Nós temos os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos de fundos. Tá, mas Eric, o que é cada um deles? Bom, o fundo de tijolo, pessoal, é aquele fundo que a maior parte do portfólio desse fundo é composto de imóvel físico. Por exemplo, você tem fundo logístico, que é aquele fundo que é composto por diversos galpões. Por exemplo, a Magazine Luiza ou outras empresas precisam daqueles depósitos, centros de logística, aqueles grandes depósitos para poder entregar as mercadorias. Isso é um galpão logístico. Então, um fundo de tijolo tipo logístico é o fundo que tem imóveis do tipo galpões. Você também pode ter outros tipos de fundos de tijolo, como os de shopping, onde a maior parte do fundo é composto por shoppings. É, por exemplo, o Parque Dom, se alguém estiver assistindo for de Campinas, o Parque Dom Pedro, ele é pertencente a um fundo, o HGBS, é uma propriedade do fundo imobiliário. Você também tem outros tipos de imóveis de tijolo, por exemplo, lajes corporativas, os prédios da Faria Lima. Normalmente, pessoal, para quem os fundos imobiliários de lajes alugam? Normalmente para sedes das empresas. Por exemplo, a Magazine Luiza. A sede da Magazine Luiza normalmente é num prédio, num andar, ela pode ocupar um andar de um prédio, onde tem toda a parte de RH, a parte financeira e a parte de distribuição, onde estão armazenados os produtos para venda, estão num galpão logístico. Então você tem essas lajes na Faria Lima, onde estão os escritórios. Então são os fundos onde a maior parte dos imóveis são de lajes corporativas. Quer ver outro tipo de fundo de tijolo? De hospitais. Por incrível que pareça, pessoal, a gente tem um hospital que faz parte de fundo imobiliário. Outro tipo de desenvolvimento, você tem fundos que constroem prédios para venda. Esse tipo de fundo é um fundo específico porque ele não trabalha com a questão de locação, ele não compra imóvel para alugar e receber os proventos. Esse fundo ele compra o terreno, constrói o prédio, vende o prédio e distribui o lucro para os cotistas. Você também tem fundos de hotéis, que possuem hotéis no portfólio. Então, eles ganham tanto com a venda de quartos, porque existem algumas modalidades de venda, mas também com a receita das diárias de locação desses quartos. O segundo tipo de fundo é o fundo de papel. Esse fundo, pessoal, ele não investe em imóvel, e sim, ele é um credor. O fundo de tijolo e o fundo de papel, se a gente for analisar, eles estão nos extremos. Porque o fundo de tijolo, ele constrói o imóvel. O fundo de papel empresta dinheiro para empresas construírem imóveis. Tá? Eu não vou entrar no detalhe do funcionamento do fundo de papel, a gente vai tratar isso num próximo vídeo, mas é basicamente através de um certificado de recebível imobiliário. O que é essa dívida? O fundo imobiliário ele capta dinheiro dos cotistas, empresta o dinheiro para a empresa construir um galpão e o próprio galpão ou o próprio imóvel é a garantia desse empréstimo. Então o fundo de papel ele faz isso, ele empresta dinheiro para outras empresas construírem os imóveis. E por fim, a gente tem o último tipo de fundo, que são os FOFs. Que, na verdade, pessoal, são os fundos de fundos. Esses fundos, pessoal, eles são fundos que investem em outros fundos. Por exemplo, o fundo BCFF11, que é um fundo famoso, fundo de fundo. Ele tem no portfólio dele mais de 60 outros fundos. E como é que esse fundo ganha dinheiro? Ele recebe os proventos de todos os fundos que ele tem na carteira e também ele trabalha com ganho de capital, comprando e vendendo cotas dos fundos.
Então, pessoal, se a gente for parar para analisar qual é o. Se vocês estão começando, que tipo de fundo, Eric, que tipo de fundo eu começo? Bom, a minha dica para vocês começarem, comecem com o fundo de fundos. Por quê? O fundo de fundos, pessoal, é um fundo. é, não que ele seja mais seguro que os outros, mas ele é mais simples, porque você tem dentro do fundo muitos outros fundos, então a diversificação do fundo é muito grande. Além disso, pessoal, como vocês estão começando nesse tipo de investimento, você investindo num fundo de fundos, aí chegando, lendo os relatórios gerenciais do fundo, você vai começar a analisar e entender quais são os motivos que levam o gestor a comprar esse ou aquele determinado fundo, que é uma decisão que você poderia estar fazendo. Você acaba delegando essa função de investir em fundos imobiliários para um gestor. Por outro lado, o fundo de fundos, quem é um investidor mais experiente, ele dificilmente ele tem esse tipo de fundo na carteira. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte: você lembra que eu falei lá no aluguel que o fundo recebe, ele fica com uma taxinha de administração. Agora vamos imaginar um fundo de fundos que tem dentro dele diversos outros fundos. E cada fundo desse cobra uma taxa de administração. E o próprio fundo de fundo também tem a sua taxa de administração. Então, se você investe no fundo de fundo, você acaba pagando a taxa de administração duas vezes. Você paga a taxa de administração do fundo que está dentro e do próprio fundo de fundo. Então, o investidor mais experiente, ele só tem fundo de fundos na carteira quando o retorno compensa essa questão da dupla taxa de administração. Mas, por outro lado, para quem está começando, é um fundo bastante interessante porque, primeiro, ele tem uma oscilação de preço de cota menor do que dos outros fundos, exatamente pela questão de ele ser muito diversificado. Então, você acaba diversificando o risco. Agora, por outro lado, fundo de papel. Fundo de papel, eu acredito que é o último fundo que os investidores devem investir, porque é um fundo muito complexo para estudar, tem diversas variáveis, não são fundos fáceis de entender, só que são fundos que pagam as maiores rentabilidades. Então, eles acabam atraindo as pessoas para investir nesse tipo de fundo exatamente por causa do retorno. Só que muitas vezes as pessoas não fazem a menor ideia do porquê e como que o fundo ganha esses proventos, né? Então, assim, para quem está assistindo o vídeo agora e está chegando nesse momento aqui, se for para começar, comece com fundo de fundos. Tá? E para finalizar, pessoal, a gente também podemos considerar que existe um quarto tipo de fundo, que são os fundos híbridos. É que, na verdade, o fundo híbrido, ele não tem nenhuma das classes que eu falei anteriormente como a mais predominante no fundo. O fundo híbrido é aquele que tem uma parte de tijolo, uma parte de outros fundos e uma parte de fundos de papel também. A tendência, pessoal, é que no longo prazo, com o crescimento de todo o mercado, todos os fundos acabem se tornando híbridos. Porque é interessante para um fundo ter participação em outros fundos, ter participação em papel, ter participação em imóveis físicos. Então a tendência é que os fundos se transformem em híbridos. Mas a ideia basicamente geral é essa. Existem três tipos de fundos: fundos de tijolo, que são basicamente aqueles fundos que investem em imóveis físicos, os fundos de papel, que são os fundos que investem em dívidas, né, que emprestam dinheiro, e os fundos que investem em outros fundos. E aí, pessoal, eu finalizo esse vídeo aqui com essa mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia agora é a gente ir avançando um pouco mais no conteúdo, deixando o conteúdo um pouco mais técnico, mas eu precisava balizar esses conceitos primeiro para que todos estivessem na mesma página quando a gente passasse para o próximo conteúdo. E aí, pessoal, o que eu peço para vocês? Se inscrevam no canal. Aquelas mensagens de que acho que vocês já estão cansados de ouvir de outros canais, mas é muito importante porque é o que motiva eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, principalmente esse vídeo, pessoal, que esse vídeo ele é muito básico, muito inicial para as pessoas entenderem o que são fundos imobiliários, mostrar a importância desse investimento e a facilidade que tem para
para quem quer uma renda passiva, quer uma renda extra. Fundo imobiliário é um excelente tipo de ativo para isso. Então, pessoal, curtam esse vídeo, compartilhem e muito obrigado pela paciência de vocês ficarem comigo até com esse tempo desse vídeo, tá? Muito obrigado e até o próximo.